Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, reencarnei como neto do Danzou. Capítulo 31. Ao sair de casa, você deve levar consigo a sua identidade, mas às vezes precisa lembrá-los dos outros. Yami não tinha a menor intenção de acabar como Azuma, o herdeiro de segunda geração mais velho de Konoha, que ainda vivia como um fracassado. Num canto do salão de missões, Yami desdobrou uma pilha de formulários de pedidos de missão e os espalhou no chão. Então, ele chamou os outros e se agachou. Venha me ajudar a escolher. Vamos ver qual missão é a melhor. Hisashi tinha uma expressão complexa. Essa foi a primeira vez que ele escolheu uma missão dessa maneira. Foi uma experiência inédita. Mesmo sendo um Hyuga, o irmão mais novo do chefe do clã, o membro de um ramo secundário da família ainda era um membro de um ramo secundário. Ninguém jamais tentará ganhar sua simpatia. Além disso, quando o ninja ainda era fraco, ele não estava exatamente em posição de ser exigente. Assim que se tornassem fortes o suficiente para serem Jounin, naturalmente ganhariam status. A essa altura, eles nem se importariam mais com esses funcionários. Mas Shimura Yami? Esse cara não tinha o menor pudor. Nem mesmo o filho do Hokage era tão arrogante. Por outro lado, ele era neto de Danzou. Faz todo sentido. Tudo parecia natural. Kurenai e Yugao ficaram completamente sem palavras. Em seus esquadrões anteriores, os líderes Jounin simplesmente designavam missões. Eles nunca tinham voz ativa. Este parece interessante. Os olhos de Yami brilharam quando ele apontou para uma missão. Hisashi deu uma olhada e imediatamente rejeitou. Não estamos numa situação em que precisemos enviar uma criança para o campo de batalha. Konoha havia assinado um cessar-fogo com Tsunagakure, mas não com as outras 3 nações. As fronteiras ainda estavam tensas, e escaramuças e conflitos de baixa intensidade eram comuns. Ninjas de ambos os lados roubavam missões uns dos outros ou interceptavam suprimentos. Qual foi a missão escolhida por Yami? Uma emboscada contra uma equipe de ninjas de Iva. Se Hisashi realmente levasse Yami para a linha de frente, ele provavelmente seria preso na prisão subterrânea da raiz antes mesmo de chegarem lá. Por mais estranho que pareça, os olhos de Yugao brilharam com um traço de ódio quando ela viu a missão. Este aqui, disse Hisashi com firmeza. Os 3 se inclinaram para verificar. Uma missão de assassinato de nível B. Aparentemente um comerciante da Terra do Fogo estava contrabandeando grãos para ninjas de Iva. O contrabando em si não era o problema. Sonegação de impostos? Isso era um problema. O próprio Daime do Fogo havia feito o pedido. Dentre as missões de assassinato, matar civis, especialmente empresários ricos, era uma das tarefas mais fáceis. E ainda havia dinheiro extra envolvido. Hisashi não estava pedindo muito, apenas uma pequena renda extra para suas economias pessoais. Dessa forma, ele não deixaria Neji passar fome no futuro. Tudo bem, então suspirou Yami, desapontado. Ele queria ir para o campo de batalha, criar laços de vida ou morte com outros ninjas. Mas parecia que isso teria que esperar. Kurenai e Yugao não apresentaram objeções. Quando estavam prestes a devolver o pergaminho da missão, o ninja da Ambu apareceu de repente diante deles. Hyuga Hisashi, o Hokage solicita sua presença. Por favor, traga sua equipe imediatamente ao escritório dele. Hisashi ficou momentaneamente atônito, mas logo se recompôs. Entendido. Vamos agora. Yami estava curioso. O que Sarutobi Hiruzen queria? Entregando o pergaminho da missão ao Ambu, ele abriu caminho para o andar de cima. No escritório do Hokage, Hisashi bateu levemente na porta. Após receber permissão, ele empurrou a porta e conduziu sua equipe para dentro. A sala estava cheia de fumaça. Sarutobi Hiruzen estava sentado atrás de sua mesa, fumando seu cachimbo. De cada lado dele estavam sentados Mitokado Omura e o Tatani Koharu, os conselheiros mais velhos da aldeia. Hokage-sama. Anciãos. Hisashi os cumprimentou respeitosamente. Kurenai e Yugao também inclinaram levemente a cabeça. Após governarem Konoha por mais de 30 anos, esses anciãos ainda detinham considerável autoridade. Apenas Yami franziu a testa. Caramba! O quarto está completamente lacrado, e eles estão fumando aqui dentro. Será que eles não têm medo de morrer por causa do fumo passivo? Hisashi, você está aqui. Hiruzen assentiu com um sorriso. Ao notar a carranca de Yami e como ele abanava o ar em frente ao nariz, ele imediatamente entendeu o problema. Ele se levantou e empurrou a janela atrás de si. Uma brisa fresca invadiu a área, dissipando a fumaça e melhorando a visibilidade. Nós, os mais velhos, estamos acostumados com o cheiro de fumaça. Esquecemos que você estava aqui. Jin. O anfitrião estabeleceu um vínculo com o Tatani Koharu. Recompensa, 0,5 chakra Jounin padrão. O anfitrião estabeleceu um vínculo com Mitokado Omura. Recompensa, liberação de fogo proficiência. Yami não ficou surpreso. Danzou e o conselho dos anciãos eram tão próximos que poderiam muito bem compartilhar uma única calça. É claro que eles teriam algum nível de boa vontade para com ele. Após cumprimentar os 2 anciãos, Yami se voltou para Hiruzen. Então, velho, o que você quer? Tecnicamente, Hisashi era o líder da equipe. Mas aquele era o momento perfeito para ele falar. Hiruzen simplesmente ignorou a maneira como Yami se dirigiu a ele. Ele imediatamente culpou Danzou por isso, mas manteve o sorriso no rosto. Levou um tempo para você conseguir montar sua equipe. Não posso verificar como está o trabalho de vocês? Considerando meu parentesco com seu avô, você poderia até me chamar de vovô Hiruzen. Qual o problema de eu me importar com a geração mais jovem? Yami balançou a cabeça furiosamente. Meu pai disse que você é uma raposa velha e astuta. Quanto mais você quer prejudicar alguém, maior fica o seu sorriso, exatamente como agora. Quem sabe se você está apenas me usando para ir atrás do meu pai? Silêncio. O sorriso de Hiruzen congelou. Hisashi e os outros ficaram completamente atonitos. Em todos os seus anos de vida, eles nunca tinham visto ninguém falar com o Hokage daquela maneira. Konoha simplesmente não permitia que tais pessoas existissem.
Koharu caiu na gargalhada. Ela rapidamente cobriu a boca quando Hiruzen lhe lançou um olhar mortal. O Danzou realmente te ensinou tudo, hein? Koharu sorriu de canto. Você não tem medo de corromper a criança? Maldito. Nesse momento, Hiruzen teve muita vontade de jogar Koharu pela janela. O que você quer dizer com corromper a criança? Meu sorriso amigável está ótimo, droga. Respirando fundo, Hiruzen decidiu não se envolver com as bobagens de Yami. Em vez disso, sua expressão tornou-se séria. Ezashi, eu te chamei aqui porque tenho uma missão para você. Esta missão é muito importante. A maioria dos Jounin está fora da vila. Neste momento, vocês são os candidatos mais adequados. Capítulo 32. Hiruzen começou a explicar os detalhes da missão. Essa missão foi classificada como uma missão de inteligência provisória de nível B, mas tinha potencial para ser elevada ao nível A. Konoha recebeu informações de que Kirigakure havia enviado espiões para uma cidade localizada na fronteira entre o País do Fogo e o País dos Rios. Seus objetivos permaneceram desconhecidos. A missão tinha como objetivo capturar o alvo vivo e levá-lo de volta a Konoha para interrogatório pela unidade de inteligência da vila. O motivo pelo qual essa missão foi inicialmente classificada como de nível B foi que os agentes de inteligência normalmente não possuíam habilidades de combate. Alguns nem sequer eram ninjas, apenas civis treinados. Com o Jounin e 3 Chunin, essa equipe foi considerada mais do que capaz de lidar com a missão, inclusive prevendo complicações inesperadas. Após ouvir os detalhes, Izashi concordou sem hesitar. Um sorriso de satisfação voltou ao rosto de Hiruzen. O principal motivo pelo qual ele escolheu especificamente a equipe de Izashi para essa missão foi por causa de Yami. Ele queria observar as capacidades e o potencial de Yami durante uma missão real. Se o desempenho de Yami atendesse às suas expectativas, Hiruzen poderia intensificar seus esforços para afastá-lo de Danzou. Embora os gênios do clã Uchiha fossem ativos valiosos para a vila, seu status único exigia um controle cuidadoso. Embora Uchiha Shizui e Uchiha Itachi tivessem surgido como estrelas em ascensão, nenhum outro clã em Konoha conseguia se igualar a eles no momento. A única esperança de equilíbrio era Yami. No entanto, seu passado era complicado e Danzou representava um obstáculo ainda maior do que o clã Uchiha. Velho, Yami franziu a testa. Já aceitamos outra missão. Por que não nos avisou antes? Essa missão não é importante. Izashi interveio rapidamente em nome do Hokage. É apenas o assassinato de um comerciante. Há muitas equipes em Konoha capazes de lidar com isso. Capturar o espião de Kirigakure é a prioridade. E quanto ao meu dinheiro extra? Yami suspirou. Desde que me tornei um ninja, meu pai nem me dá mais mesada. Enquanto isso, estou carregando milhares de etiquetas explosivas comigo. Não me sinto nada seguro. Hiruzen levou o cachimbo aos lábios, mas hesitou. Por um longo momento, seus olhos se encheram de confusão. Milhares de etiquetas explosivas. O que você está tentando fazer? Começar uma pequena guerra? Podemos aceitar 2 missões ao mesmo tempo? Yami perguntou. A missão que aceitamos é na Rua Tancho, que por acaso fica no caminho. Qual missão você aceitou? Hiruzen perguntou. Izashi explicou rapidamente os detalhes. O Hokage hesitou. Não há precedentes para a realização de 2 missões simultaneamente. É apenas uma questão de aprovação, disse Yami, com desdém. O sensei redige o relatório da missão. Você assina e pronto. Hiruzen, acrescentou Tatani Koharu, é uma questão de conveniência. Não vai levar muito tempo extra e também economiza mão de obra. Acho que é uma boa ideia. Você deveria ter mais confiança em Ezashi. Apesar de ser de uma família tradicional, sua força é inegável. Concordo. Mitokado Mura assentiu seriamente. A equipe deles é excepcionalmente forte. Seria um desperdício limitá-los, especialmente quando a aldeia tem poucos recursos humanos. Tudo bem. Sob a influência de seus conselheiros, Hiruzen não teve escolha senão aprová-lo. No entanto, ele ainda fez um alerta. Se você falhar na missão, vou pedir para o Danzou te dar uma surra quando você voltar. A boca de Ezashi se contraiu. Se você falhar em uma missão, tudo que você ganha é uma surra. Como era de se esperar, as conexões são tudo. Com 2 cartas de autorização em mãos, a equipe de Ezashi saiu do prédio do Hokage e seguiu direto para os portões de Konoha. Como já tinham arrumado seus pertences, não perderam tempo e prepararam-se para deixar a aldeia. Nos portões, os 2 guardiões, Kamizuki Izumo e Agani Kotetsu, faziam a guarda. Tecnicamente falando, esses 2 eram colegas de classe de Yami, tendo se formado apenas alguns meses antes. Normalmente, os genin não eram qualificados para serem guardas de portão, mas hoje estavam de serviço como parte de suas missões designadas. Após concluir o registro de partida, Izashi se voltou para os outros. Fujimoto Keizuki, o contrabandista, reside atualmente na Rua Tancho. Não fica longe de Konoha. Se formos a toda velocidade, devemos chegar à tarde. O grupo assentiu sem objetar. Eles desapareceram na floresta, saltando rapidamente entre as copas das árvores. Quando Izashi disse velocidade máxima, ele não quis dizer que eles deveriam esgotar suas energias. Em vez disso, ele se referia a manter um equilíbrio entre velocidade e resistência, garantindo que a condição física deles permanecesse acima de 80% em caso de emergências. Assim, o ritmo da viagem era ditado pelo membro mais lento da equipe. Essa pessoa era Kurenai. Ela tinha a menor resistência física do grupo. Ao perceber isso, Kurenai permaneceu em silêncio durante toda a jornada, administrando cuidadosamente sua energia.
Ela decidiu secretamente que ao retornar, treinaria seu taijutsu e sua resistência, pois, no mínimo, precisava melhorar sua velocidade de deslocamento. Entretanto, Yami e Yugao pareciam completamente lesos. Na verdade, Yugao aproveitou a oportunidade para perguntar a Yami sobre técnicas de Kinjutsu durante a conversa. Quando chegaram à rua Tansho, Yugao ainda parecia insatisfeito. Danzou havia fornecido a Yami inúmeros instrutores de esgrima e pergaminhos sobre o assunto, de modo que sua base teórica superava em muito a de Yugao. A conversa entre elas havia sido muito proveitosa para ela, ajudando-a a reconhecer muitas fragilidades em sua técnica. Se dependesse dela, teria encontrado imediatamente um lugar isolado para treinar com Yami. Mas esta era uma missão. Agora que haviam chegado, sua prioridade era a tarefa em mãos. A equipe reservou um hotel, fez o check-in e se reuniu no quarto de Isashi para um resumo final. Fujimoto Keizuki mora no bairro luxuoso da rua Tansho, explicou Isashi. Muitos comerciantes ricos e nobres residem lá. Nossa missão deve ser conduzida discretamente. Causar um escândalo prejudicaria a reputação de Konoha. Embora a rua Tansho fosse chamada de rua, na verdade era uma movimentada área comercial. Cassinos, casas de prazer e tabernas alinhavam-se pelas ruas. À noite, a cidade fervilhava de atividade, dificultando as operações furtivas. Vamos descansar por agora, concluiu Isashi. Nós nos mudamos depois da meia-noite. Após sair do quarto de Isashi, Yami chamou Yugao repentinamente. Yugao. Ela se virou para ele, curiosa. O que é? Você conhece alguém chamado Uzuki Shinji? A expressão de Yugao escureceu imediatamente. Capítulo 33. Onde você ouviu esse nome? Yugao olhou para ele ansiosamente. Ele é seu parente? Yami não respondeu diretamente, mas continuou perguntando. Ao ver Kurenai observando-a com uma expressão fofoqueira, Yugao imediatamente agarrou Yami e o arrastou para seu quarto. Yami, você pode me dizer onde ouviu falar de Uzuki Shinji? Isso é muito importante para mim. Dentro do quarto, Yugao implorou a ele. Yami assentiu. Posso te contar, mas você também precisa me contar sobre sua ligação com ele e o que exatamente aconteceu. Ele queria ouvir a história toda. Tudo bem. Yugao concordou e começou a explicar seu relacionamento com Shinji. Ele era seu tio, irmão mais novo de seu pai e o gênio mais talentoso do clã Uzuki. Aos 13 anos, ele já havia se tornado um Tokubetsu Jounin. Contudo, durante a Terceira Grande Guerra Ninja, ele foi dado como morto em batalha contra Iwagakure. Seu corpo nunca foi encontrado, apenas seu nome consta nos registros de baixas. Por quase 10 anos, Yugao acreditou que seu tio havia falecido. Não é de admirar que ela tenha ficado tão emocionada ao ouvir o nome dele de Yami. Eu vejo. Yami pensou por um momento antes de revelar algumas informações sobre Shinji. Ele ainda está vivo e ainda está na raiz? Yugao se levantou abruptamente com os olhos arregalados de choque. Então por que ele não voltou para casa todos esses anos? Nem mesmo uma única carta? Talvez ele tenha feito algum tipo de acordo com meu pai, Yami disse casualmente, culpando Danzou. Deixe-me ser bem claro, Ambu é Ambu, e a raiz é a raiz. As duas são completamente diferentes. Yugao franziu a testa, confuso. A raiz não é apenas uma divisão da Ambu? Yami suspirou. Naquele momento, Yugao ainda era uma novata e não entendia a verdadeira estrutura de poder de Konoha. Ele não teve escolha a não ser explicar a diferença entre a Ambu e a raiz para ela. Ao saber que nem mesmo o Hokage podia interferir nas ações da raiz, a expressão de Yugao mudou. Com tamanha autoridade, Danzou era praticamente outro Hokage na vila. De certa forma, ele tinha até mais liberdade do que o próprio Hokage. Afinal, o Hokage liderava abertamente com cada ação sob escrutínio. Mas nas sombras não havia restrições. A raiz podia agir como bem entendesse, sem ser controlada. Então, uma vez que alguém entra para a raiz, não pode mais enviar mensagens de volta? Yugao ainda não conseguia entender. As pessoas na raiz não têm nomes, apenas codinomes. Yami explicou. Você disse que ele foi dado como morto, certo? Isso significa que a sobrevivência dele está ligada ao meu pai. Se eu não o tivesse forçado, ele nem sequer teria me dito seu nome verdadeiro. Então, posso conhecê-lo? Perguntou Yugao, nervosa. A guerra deixou o clã Uzuki quase extinto, e Shinji era o único membro restante do clã. Agora não, recusou Yami. Preciso voltar e perguntar ao velho primeiro. Depois te aviso. Tudo bem. Embora desapontada, Yugao compreendeu. Ela olhou para Yami com gratidão. Obrigada, Yami. Se você não tivesse me contado, eu nunca teria sabido que ainda tinha família neste mundo. O vínculo com Uzuki Yugao atingiu o segundo estágio. Recompensa recebida. Talento em esgrima bom, ponto. Tão rápido assim? Yami ficou um pouco surpreso. Atingir o segundo estágio de um vínculo geralmente não era tão fácil. Com Izumi, ele teve que usar alguns métodos especiais. Mas essa recompensa, bem, é melhor tê-la do que não tê-la. Ao menos isso provou que Yugao estava verdadeiramente grata, e não apenas dizendo palavras vazias. Anoitecer. Conforme a noite avançava, a rua Tansho ganhava vida com o caos da vida noturna. Mesmo depois da meia-noite, embora o número de pedestres diminuísse, os sons dos bares e casas de entretenimento continuavam animados. Felizmente, as áreas residenciais da classe alta eram muito mais tranquilas. Um sinal piscou. Isashi enviou o sinal, e logo em seguida, Yami e seus 2 companheiros de equipe pularam pela janela, seguindo. Aproveitando-se da escuridão e dos telhados como cobertura, eles se aproximaram furtivamente da residência de seu alvo, o contrabandista Fujimoto Keizuki. Em missões de assassinato, o desafio não é matar em si, mas sim garantir que ninguém perceba. Mas para a equipe de Yami, isso não era um problema.
Afinal, o líder deles era Hyuga Izashi, Byakugan. Do lado de fora dos muros de uma mansão luxuosa, as veias saltavam ao redor dos olhos de Izashi enquanto ele ativava seu Byakugan. O Sharingan era poderoso, mas para a vila, o Byakugan tinha um valor estratégico muito maior. Diferentemente do Sharingan, que era raro, o Byakugan era facilmente acessível e suas capacidades de coleta de informações eram incomparáveis. Ninjas com Byakugan eram os melhores agentes de reconhecimento, capazes de mapear campos de batalha inteiros gastando pouco chakra. É claro que isso excluía o Mangekyou Sharingan. Não só era raro, como também não existiam casos de transplante bem-sucedidos. Além de veteranos como Onoki, a maioria das vilas ninja considerava o Mangekyou Sharingan nada mais que uma lenda. Dentro da mansão, Izashi examinou rapidamente a área, depois pegou um pergaminho e começou a esboçar um mapa rudimentar no chão. Há 3 pessoas no quarto principal no segundo andar, um homem e 2 mulheres. 2 guardas estão de serviço na porta. Há mais 3 quartos no primeiro andar, cada um ocupado por 2 pessoas. E mais 2 no porão. Ele fez uma pausa e, em seguida, circulou pesadamente um dos quartos perto do quarto principal. Esta sala é a mais importante. Há um ninja lá dentro, a julgar pelo seu chakra. Ele é um Chunin. E ele ainda está acordado. Nosso alvo provavelmente está no quarto principal, mas sempre existe a possibilidade de ele ter vários esconderijos. Portanto, precisamos garantir a segurança de todos para identificá-los. Izashi então olhou para Yami e seus companheiros de equipe para atribuir funções. Mas após um rápido olhar, ele congelou. Que diabos? Ao observar o chakra de Yami, que era várias vezes maior que o seu próprio, Izashi quase pensou que seu Byakugan estivesse com defeito. Enquanto isso, Yami não estava prestando atenção em nada. Sua mente estava fixada em um detalhe em particular. Um homem e 2 mulheres. Ele cerrou os punhos em frustração. Caramba! Mesmo com todas as suas vantagens, ele não havia recebido tal tratamento. E no entanto, esse contrabandista insignificante ousou fazê-lo. Muito bom. Você já encontrou o caminho para a vida após a morte. Capítulo 34. O que há para discutir? Yami desembainhou sua espada Kusanagi, sua voz fria e assassina. A melhor estratégia é não deixar testemunhas. Matar todos resolve tudo. Deixe comigo. Yami, se acalme. Esse método é muito extremo. Izashi mal havia se recuperado do choque do chakra avassalador de Yami quando ouviu essa declaração aterradora. Ele o agarrou rapidamente com uma expressão tensa. Nós somos ninjas, não açougueiros. Além do alvo, há pessoas comuns nesta casa. Eles são inocentes. Yami zombou. Inocente? Quem ajuda criminosos não é melhor do que os próprios criminosos. Na raiz, não existem essas regras. Qualquer um que interfira com uma missão é descartável. Isso é extremo demais, até mesmo para a raiz. Um suor frio escorria pela testa de Izashi. Yami, somos uma equipe ninja padrão, não uma unidade secreta de assassinos. Se você realmente fizer isso, talvez fique bem, mas Yugal, Kurenai e eu seremos punidos. Você não pode arrastar seus companheiros de equipe para baixo com você. Naquele momento, Izashi finalmente viu a sombra de Danzou dentro de Yami. Até então, Yami sempre parecerá uma criança brincalhona, um pouco arrogante, mas geralmente bondosa. De fato, o Byakugan conseguia ver através dos corpos, mas não dos corações. Uma criança bondosa que sugere casualmente o massacre de uma família inteira? Impossível. Yugal e Kurenai ficaram ainda mais entorpecidos. Porque dava a impressão de que eles eram os punidos quando, na verdade, era Yami quem estava matando. Essa escuridão era profunda demais. Felizmente, Yami hesitou, e sua expressão suavizou-se ligeiramente. Muito bem. Então, qual é o plano do professor Izashi? Ao perceber que o havia convencido, Izashi soltou um suspiro silencioso de alívio e explicou rapidamente. Os civis são fáceis de lidar, o genjutsu de Kurenai dará conta deles. Yami, você ficará responsável pelos Chunin. Yugal concluirá o assassinato. Vou ficar do lado de fora caso aconteça algo inesperado. Foi um plano bem elaborado, que aproveitou ao máximo os pontos fortes da equipe. Izashi optou por não participar diretamente do combate, permitindo que o ninja mais jovem ganhasse experiência. Nem Yami nem Yugal apresentaram objeções. Apenas Kurenai parecia preocupada. Izashi-sensei, a maioria dos genjutsu que dominei são técnicas de alvo único. Conheço o Narakumi no Jutsu, mas ainda não o domino completamente. As pessoas no porão podem não ser afetadas. Eu vejo. Izashi franziu a testa, percebendo que havia ignorado esse ponto. Então eu vou. Antes que ele pudesse ajustar o plano, Yami o interrompeu. Eu resolvo isso. Yami, você consegue usar genjutsu em larga escala? Kurenai ficou surpresa. Embora seu genjutsu tivesse sido ineficaz contra ele antes, Yami explicou que isso se devia à grande diferença em sua força mental. Não posso, mas minha besta de invocação pode. Yami retirou um pequeno frasco de sangue de sua bolsa ninja, espalhou-o na palma da mão e formou uma série de selos antes de bater com a mão no chão. Kushiose no jutsu. Uma nuvem de fumaça branca explodiu. Um pequeno leitão rosado apareceu diante deles. Mas ao contrário de um leitão comum, este tinha um nariz alongado, semelhante à tromba de um elefante. Anta, anta. O pequeno leitão pulou imediatamente nos braços de Yami, esfregando-se nele afetuosamente, como se estivesse reclamando por não ter sido chamado antes. Tudo bem, tudo bem. Tenho estado ocupado com missões ultimamente. Eu te levarei para comer seus bolinhos de polvo favoritos quando eu estiver no meu intervalo. Yami levantou o leitão levemente. Você engordou ainda mais. Anta, tão fofo. Os olhos de Kurenai brilharam enquanto ela se aproximava, parecendo querer arrancar o leitão de seus braços. Yugal não se moveu, mas seu olhar estava fixo na criatura, incapaz de desviar o olhar. Será este, a besta devoradora de sonhos? Baku?
O clã Hyuga tinha uma longa história. Além de seus poderosos jutsus, eles também mantinham registros extensos sobre a invocação de bestas. Hisashi rapidamente se lembrou da informação. Isso mesmo. Baku, a quem ele chama de Anta por causa do som que faz, é um devorador de sonhos. Yami acariciou a pequena criatura e percebeu a confusão persistente de Hisashi. Ele continuou explicando. A maioria dos comedores de sonhos se especializa em liberação de vento, mas Anta é diferente. Sua especialidade é o Genjutsu, especificamente, induzir instantaneamente um sono profundo nas pessoas. Embora ainda seja recente, é mais do que suficiente para pessoas comuns. Anta. A Anta dos sonhos ergueu a cabeça orgulhosamente, agitando sua pequena tromba. Tanto Kurenai quanto Yugal sorriram ao verem aquela cena adorável. Muito bem, vamos experimentar a Anta dos sonhos, decidiu Hisashi rapidamente. Kurenai, faça o acompanhamento e verifique se há alguém perdido para garantir que todos estejam inconscientes. Sim. Embora fosse um pouco constrangedor ser superada por uma besta de invocação, Kurenai ainda estava ansiosa para contribuir. Caso contrário, ela sentia que não teria nenhuma presença nesta equipe. Anta, está na hora de começar. Yami colocou a pequena Anta no chão antes de saltar por cima do alto muro da mansão, junto com Kurenai e Yugal. Anta. Um som estranho ressoou da boca da Anta, vibrando pelo ar. As ondas sonoras penetraram as paredes da mansão, atingindo com precisão seus habitantes. Através do Byakugan, Hisashi pôde ver os resultados claramente. Os dois guardas na porta do quarto principal desmaiaram instantaneamente, caindo num sono profundo. Além dos Chunin, todos os outros também sucumbiram ao Genjutsu. No entanto, a Anta dos sonhos ainda era muito jovem. Embora suas ondas sonoras funcionassem em pessoas comuns, os Chunin rapidamente perceberam que algo estava errado. Ele se levantou, imediatamente alerta. Mas Hisashi não estava preocupado, porque Yami já havia entrado em seu quarto. Execução silenciosa. Bang! A porta se abriu de repente, lançando poeira no ar. O Chunin reagiu imediatamente, lançando vários shurikens em direção à entrada. Uma série de clangores metálicos ecoou quando os shurikens foram desviados. E então Yami entrou, espada em punho. Olá, meu nome é Shimura Yami. Qual é o seu? Meu nome é Nakamura. O Chunin reagiu instintivamente, mas sua expressão congelou no segundo seguinte. Ao perceber seu erro, ele se apressou em fazer um selo de mão. Prazer em conhecê-lo, Nakamura. Mas receio que não nos veremos novamente. Por isso, reduzir o número de selos e aumentar a velocidade é fundamental. Assim que Nakamura formou seu quarto selo, uma lâmina atravessou suas costas, atingindo diretamente seu coração. Seus olhos se arregalaram. Você é simplesmente uma combinação da técnica de clone das sombras com a técnica de cintilação corporal. A voz de Yami era indiferente. O corpo de Nakamura caiu no chão sem vida. O anfitrião estabeleceu um vínculo de vida ou morte com Nakamura. Recompensa. Unidade de chakra Chunin padrão +1. Capítulo 35. Ainda existia uma enorme diferença entre ninjas renegados e aqueles treinados em uma vila ninja. O pobre Nakamura provavelmente nunca frequentou uma academia ninja e desconhecia a regra mais básica. Se houver fumaça perto do inimigo, sempre seja cauteloso. Em vez de garantir uma posição segura para se defender e contra-atacar, ele se precipitou imprudentemente para atacar primeiro. Seus instintos de batalha eram seriamente deficientes. Yami se virou, vasculhou o quarto e encontrou mais de 400 mil ryu. Depois de guardar o dinheiro no bolso, ele saiu e foi direto para o quarto principal. Os dois guardas na porta ainda dormiam profundamente, sem serem incomodados mesmo quando Yami os chutou para o lado. Sem hesitar, ele empurrou a porta. Yugal já havia concluído sua tarefa. Ela ficou parada junto à janela, limpando calmamente o sangue de sua espada. Yami a ignorou e voltou sua atenção para a enorme cama, com quase 4 ou 5 metros de largura. Duas belas mulheres jaziam ali em paz, completamente alheias ao que havia acontecido. Um leve sorriso persistia em seus lábios, como se estivessem desfrutando de um sonho maravilhoso. Tic. Esse desgraçado merecia morrer. Yugal seguiu o olhar de Yami e depois voltou os olhos para a cama. No momento em que viu as duas mulheres seminuas, seu rosto ficou vermelho. Com um movimento rápido, ela usou sua espada para puxar o cobertor sobre eles. Então, ela rapidamente cobriu os olhos de Yami. Yami, não olhe para coisas que você não deveria. Caso contrário, você vai acabar com uma inflamação na pálpebra no futuro. Yami deu um sorriso irônico. Eu os observava com olhar crítico. O que você sabe? Yugal soltou um suspiro exasperado. Crianças de hoje em dia, como é que elas conseguem inventar desculpas assim? Claramente, seus responsáveis não os estavam educando adequadamente. De repente, ela se lembrou de um certo velho tarado que andava rondando a vila ultimamente. Será que foi ele quem corrompeu Yami? Longe dali, em Konoha, Jiraiya saiu cambaleando de um salão kabuki com os passos vacilantes. Do nada, ele espirrou de repente, quase caindo. Depois de se recompor, esfregou o nariz e deu uma risadinha. Hehe, devem ser aquelas lindas damas falando de mim. A ser muito charmoso é um fardo. Perdido em seu próprio narcisismo, ele cantarolou uma melodia e cambaleou para casa. Seu canto desafinado ecoou pelas ruas, rendendo-lhe uma enxurrada de maldições dos aldeões irritados. De volta à mansão, Yugal avisou Yami novamente. Fique longe daquele tio de cabelos brancos que fica rondando o balneário feminino. Yami, é claro, sabia exatamente de quem ela estava falando. Ele assentiu com a cabeça em concordância. Após confirmarem a conclusão da missão, Yugal abriu a janela e atirou uma kunai para fora, um sinal para Hisashi e Kurenai entrarem. Hisashi entrou primeiro, imediatamente sacando uma câmera para tirar uma foto do cadáver de Fujimoto Keizuki como prova do assassinato. Então, ele começou a revistar o quarto. Com o Byakugan, todos os compartimentos ocultos e esconderijos secretos foram totalmente expostos. Mesmo antes de entrar, Hisashi já havia memorizado os melhores lugares para procurar.
Em pouco mais de 10 minutos, eles reuniram todos os objetos de valor da casa. Um total de 1,2 milhão de ryu em dinheiro, juntamente com várias escrituras de terrenos, anunciou Izashi. Não podemos resgatar facilmente as escrituras dos terrenos, então vamos entregá-las à aldeia. Quanto ao dinheiro, daremos metade à aldeia, ficando-nos com 600 mil ryu. Vamos dividir igualmente. 150 mil por pessoa. Está tudo bem para todos? Era uma regra não escrita entre os ninjas. As missões frequentemente rendiam lucros extras, e a vila geralmente fazia vista grossa, contanto que pagassem sua parte. Izashi seguiu a prática padrão, oferecendo metade para manter os superiores satisfeitos. Mas Kurenai franziu a testa. Tomei demais, disse ela. Não contribuí em nada para esta missão. Eu não vou aceitar uma parte, vocês três podem dividir. Você não pode dizer isso, Izashi balançou a cabeça. Somos uma equipe, uma unidade. Não existe essa coisa de quem contribuiu mais em uma única missão. Exatamente. Yami pegou o rio de Izashi com naturalidade. Se você não aceitar, como eu vou aceitar? Se eu não tomar, como o professor Izashi vai tomar? O que a gente simplesmente pega o dinheiro e depois se reporta ao terceiro Hokage. Yami, Kurenai o encarou com raiva. Seus belos olhos ardiam de frustração. Se você não sabe falar direito, então calhe a boca. Que tipo de pessoa você pensa que eu sou? Então pegue o dinheiro logo. Sem hesitar, Yami tirou 250 mil ryu e os enfiou em suas mãos. Os olhos de Izashi se arregalaram. Yami, eu disse 150 mil por pessoa. Você calculou errado. Não, você calculou errado. Yami dividiu outros 250 mil por pessoa, ficando com as escrituras das terras para si. Vamos dar 200 mil ao Hokage como um gesto de boa vontade. Por que dar mais para ele? Se ele tiver algum problema com isso, pode falar com o meu pai. Izashi hesitou, mas acabou não discutindo. O trabalho de ninja era caro. Embora não precisasse necessariamente dos 100 mil extras, ele não conseguia se decidir entre Kurenai e Yugao. Além disso, se surgisse algum problema, eles tinham um sujeito pequeno para levar a culpa. Após dividirem o saque, a equipe saiu rapidamente da mansão de Fujimoto Keizuki e retornou ao hotel para passar a noite. Na manhã seguinte, todos exceto Yami acordaram cedo. Yami dormiu até às 10 da manhã. Izashi não o repreendeu. Afinal, as crianças em fase de crescimento precisam de muito descanso. Como o terceiro Hokage não havia estabelecido um prazo estrito, não havia pressa. Assim que deixaram a rua Tancho, o ritmo da viagem diminuiu. Eles acamparam na região selvagem por 2 noites e chegaram à cidade de Inoku ao meio-dia do terceiro dia. Antes de entrar, Izashi deu instruções. Retirem suas proteções frontais. Usarei o técnica de transformação para me disfarçar de civil. Estamos investigando um espião, precisamos manter um perfil discreto. Como Byakugan e as bandanas de Konoha eram inconfundíveis, era mais seguro dessa forma. Até mesmo Yugao e Kurenai trocaram seus coletes ninja por roupas comuns. Os olhos de Yami brilharam ao ver aquilo. Sem aviso prévio, ele correu em direção a Yugao com os braços estendidos. Me abrace. Onei-san. Antes que Yugao pudesse reagir, Kurenai o agarrou primeiro. Ela beliscou suas bochechinhas macias com um sorriso malicioso. Então a Kurenai Onei-san não pode te abraçar também? Yami de repente deixou de se importar. Parece que ele ganhou esta rodada. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 36. Em comparação com a rua Tancho, a cidade de Inoku era muito menor em escala, com menos pessoas de fora devido à guerra em curso. Izashi criou uma identidade falsa para o grupo, fingindo ser um rico comerciante da Terra do Fogo viajando com sua família. Essa missão era muito diferente do assassinato anterior. Eles ainda nem tinham um alvo confirmado. O primeiro objetivo era investigar e selecionar possíveis suspeitos. Isso significava que a missão levaria muito mais tempo. Izashi alugou um pequeno pátio por um mês, ao custo de 10 mil ryu, e levou Yami e os outros para comprar suprimentos enquanto se familiarizavam com a cidade. Nos dias seguintes, todos exceto Yami, que era muito jovem para se movimentar livremente, saíam cedo e voltavam tarde, trabalhando separadamente para identificar indivíduos suspeitos. A informação veio do espião de Konoha em Kirigakuri, indicando que relatórios estavam sendo enviados da cidade de Inoku todas as semanas. A carta mais antiga datava de 3 meses atrás. Assim, o foco principal de Izashi era investigar pessoas que apareceram repentinamente na cidade durante esse período, ou moradores locais cujo comportamento havia mudado recentemente. Nem todos os espiões eram ninjas poderosos com níveis de chakra notáveis, o que tornou esta investigação particularmente difícil. Mas depois de alguns dias, Yami e os outros começaram a notar algo estranho. Sinto que algo não está certo com o sensei Izashi. Sentada à mesa da sala de estar, Kurenai apoiou o queixo em uma das mãos, murmurando pensativamente. Todas as noites, quando ele volta, está com cheiro de álcool. Isso é normal, respondeu Yugao calmamente. A taverna é o melhor lugar para obter informações. Espera-se que ele beba enquanto socializa. Mas ele sempre volta sorrindo, mesmo quando não há progresso, argumentou Kurenai. E esse sorriso é muito. Ela fez uma pausa, tentando encontrar a palavra certa. Finalmente Yami preencheu a lacuna. Ondulando. É isso. Kurenai bateu palmas e fez um sinal de positivo para Yami. Nada mal, Yami. Seu vocabulário é bem impressionante. Até mesmo Yugao ficou em silêncio. Ela também achava que Izashi estava agindo de forma estranha ultimamente. Por que pensar demais nisso? Yami esfregou o queixo liso. Só saberemos com certeza se o seguirmos amanhã. Seguir nosso sensei. Não é um pouco demais? Kurenai hesitou. Além disso, Yami, você é o melhor em furtividade, então deveria fazer isso. Yami lançou-lhe um olhar de desdém. Você está apenas me passando trabalho. Mas no final, ele concordou.
No dia seguinte, depois que Yugal, Kurenai e Ezashi saíram como de costume, Yami se misturou às sombras. Ele transitava com desenvoltura entre diferentes figuras da cidade, fundindo-se finalmente com a sombra de Ezashi. Durante o dia, as ações de Ezashi eram completamente normais. Pela manhã, ele visitou um ponto de encontro local onde homens idosos jogavam shogi, integrando-se com facilidade. Enquanto jogava xadrez, ele discretamente extraía informações das conversas. À tarde, ele se escondeu e observou os alvos suspeitos. Mas assim que a noite caiu, o comportamento de Ezashi mudou completamente. Parado na entrada de uma loja com um letreiro de neon piscando, o rosto de Ezashi se iluminou de entusiasmo. Ele esfregou as mãos, sorrindo ao entrar. Uma mulher de meia idade, com o rosto coberto de maquiagem carregada, cumprimentou-o imediatamente com um sorriso caloroso. Ela o repreendeu em tom de brincadeira enquanto caminhava ao lado dele. Senhor Ezashi, o senhor está atrasado hoje. Ayami estava te esperando. Algo me atrasou, respondeu Ezashi com naturalidade, enfiando algumas notas nas mãos antes de entrar ansiosamente em uma sala reservada. Yami, muito bem, muito bem. Eu realmente não esperava que você fosse esse tipo de pessoa, Yuga Ezashi. O modo como ele se movia e a familiaridade da mulher tornavam tudo dolorosamente óbvio. Em poucos dias, ele já havia se tornado um cliente assíduo. Enquanto isso, estou preso praticando ninjutsu sozinho todas as noites. Mas você está por aí curtindo a vida noturna? Você até trouxe 2 garotas com você? Jogando jogos de bebida? Dentro da sala, vozes alegres ecoavam. Hahaha. Meiko, você perdeu. Sua vez de beber. Ei, Ayami. Trocar bebidas é divertido, mas vamos aumentar a aposta. Se Yami tivesse dominado o deus voador do trovão, ele teria se teletransportado diretamente para Konoha, arrastado Yuga Yashi até lá e o feito testemunhar em primeira mão o comportamento vergonhoso de seu irmãozinho. Infelizmente, seu talento para o ninjutsu espacial ainda estava incompleto, então ele não tinha como se teletransportar de volta. Espere um minuto. Enquanto Yami ponderava sobre como desmascarar Ezashi, algo lhe chamou a atenção. Ele observou o rosto de Ayami com mais atenção e imediatamente percebeu que algo estava errado. Num instante, Yami saltou das sombras assustando Ezashi, que estava no meio de um jogo de bebida com 2 mulheres. Yami, por que você está aqui? O vínculo com Yuga Ezashi atingiu o 2º estágio. Recompensa recebida. Chakra do atributo Yang excelente. Ponto. Meu Deus. Ele ficou tão chocado que acionou imediatamente o programa de recompensa por fiança. Ezashi-sensei, você é realmente algo especial. O sorriso de Yami era assustadoramente frio. Antes que Ezashi pudesse reagir, Yami nocauteou Meiko com um golpe rápido e amarrou Ayami. Ezashi estava completamente confuso. Yami, o que você está fazendo? Não é óbvio. Yami cruzou os braços e fez uma careta. Essa garota é a espiã de Kerigakuri que estávamos procurando. Isso é impossível. O rosto de Ezashi empalideceu em choque. Yami zombou. Acabei de ouvir a conversa de vocês. Ela andou investigando seu passado, fazendo perguntas relacionadas aos seus negócios para confirmar se você era realmente um comerciante. Um breve lampejo de pânico cruzou os olhos de Ayami. Ezashi não percebeu, mas Yami sim. A névoa causada pelo álcool na mente de Ezashi se dissipou repentinamente. É só isso? Mas eu já investiguei sobre ela. Ayami está nesta cidade há meio ano. Claro, mas há uma falha crucial em seu raciocínio. Yami ajustou dramaticamente seus óculos inexistentes e apontou para Ayami, que ainda fingia chorar copiosamente. Olhe para ela. Uma garota desse calibre seria de primeira linha até mesmo nas melhores casas de luxo de Konoha ou da Rua Tancho. Você está me dizendo que ela ficaria de livre e espontânea vontade numa cidadezinha isolada como essa? Nem pensar. Yami já tinha visto o suficiente em sua vida anterior para julgar a qualidade de um lugar apenas pelas suas recepcionistas. A boca de Ezashi se abriu em espanto quando a ficha caiu como um balde de água fria. Ele caiu no chão, derrotado. Capítulo 37. Ezashi-sensei, você não gostaria que o líder do clã Yuga soubesse de seus feitos gloriosos? Gostaria. Desculpe, eu estava errado. Por favor, não conte a ele. Na sala de estar, Ezashi ajoelhou-se diante de Yami em completa posição de reverência. Ao lado de Yami, sentavam-se Kurenai e Yugal, ambas com expressões sérias, claramente prontas para julgar Ezashi. Eles já tinham ouvido toda a história de Yami e estavam furiosos. Embora a captura da espiã tivesse sido um acidente, essa não era a intenção original de Ezashi. Ele simplesmente se apaixonara por uma mulher. Se Yami não fosse esperto o suficiente, eles teriam perdido muito mais tempo antes de perceberem a verdadeira missão. Ezashi-sensei, isso é um pouco complicado, disse Yami, balançando a cabeça em aparente dificuldade. Um pedido de desculpas verbal não parece muito sincero. Ezashi entendeu a implicação e respondeu prontamente, uma refeição, churrasco. Coma o quanto quiser. Yami ergueu 3 dedos. Você desperdiçou o tempo de nós 3. Então, se vai nos compensar, deveriam ser 3 refeições. Ezashi inspirou profundamente. 3 refeições. Com o apetite que Yami demonstrou da última vez, ele precisaria gastar não apenas todo o seu pagamento pela missão, mas também o rio extra que havia ganho por fora. Sem falar no que ele já gastou no bordel nesses últimos dias. Droga, será que ele vai ter que bancar a missão sozinho agora? O professor Ezashi não concorda, perguntou Yami casualmente ao ver o homem ainda hesitante. Então não há necessidade de forçar. Vou pedir ao vovô que faça uma visita ao líder do clã Yuga quando voltarmos. Por favor, não faça isso. Ezashi curvou-se imediatamente mais uma vez. A culpa é toda minha. 3 churrascos, sem problema nenhum. Ótimo. Muito entusiasmado. Um sorriso iluminou o pequeno rosto de Yami enquanto ele o elogiava. Então, agradeço antecipadamente ao professor Ezashi.
Claro, claro. Isashi forçou um sorriso e inventou uma desculpa. Vou ficar de olho na Ayami para evitar que ela fuja. Dito isso, ele saiu correndo da sala, envergonhado. Kurenai e Ugal, que haviam permanecido em silêncio o tempo todo, olharam uma para a outra e caíram na gargalhada. Kurenai bateu palmas. Yami, você é demais. Você chantageou Isashi-sensei para conseguir 3 churrascos de novo. Essa viagem foi um prejuízo total para ele. Se comermos mais, ele pode até falir. Yami deu um sorriso malicioso. Então vamos comer um pouco menos no almoço um dia desses para podermos atacá-lo com força no jantar. Você é tão malvado. Kurenai riu tanto que quase caiu. Ela entendeu exatamente o que Yami quis dizer. Se alguém está com muita fome, não consegue comer muito. Mas se comer pouco ao meio-dia, terá mais apetite à noite. Como a espiã Ayami era uma civil comum, não era necessária uma supervisão rigorosa. Depois de Isashi se certificar de que ela não conseguia se mover, ele disse a todos para descansarem, assumindo ele próprio o turno da noite. No entanto, Yami se levantou e disse que já havia dormido o suficiente durante o dia e se ofereceu para fazer a vigia noturna. Isashi não insistiu e passou a responsabilidade para Yami. Em plena madrugada, depois de se certificar de que os outros estavam dormindo, Yami, sentado perto da porta do quarto de Ayami, abriu os olhos de repente. Seiji Ryu, venham aqui. Ao seu suave chamado, Aburami Seiji e Yamanaka Ryu emergiram das sombras. Desde que deixaram Konoha, os dois vinham seguindo Yami secretamente, aguardando ordens a qualquer momento ou preparados para arriscar suas vidas a fim de lhe dar tempo para escapar, se necessário. Graças às técnicas de camuflagem da raiz, nem mesmo o Byakugan de Isashi os detectaria, a menos que ele buscasse ativamente. Mestre, sussurrou Yamanaka Ryu. Yami fechou os olhos novamente. Reúna todas as informações e relate ao meu avô. Entendido. Yamanaka Ryu abriu a porta de madeira delicadamente sem fazer barulho. A divisão de análise de inteligência de Konoha sempre foi gerenciada pelo clã Yamanaka. Sua análise envolvia o uso de técnicas secretas do clã para extrair informações das mentes de espiões ou prisioneiros. O mais forte entre eles, Yamanaka Inoishi, conseguia até mesmo extrair informações de cadáveres, desde que não estivessem mortos há muito tempo. Embora Yamanaka Ryu não estivesse no mesmo nível de Inoishi, lidar com um espião civil era simples. Isashi não a interrogou porque não era sua responsabilidade. Se ele descobrisse informações confidenciais às quais não tinha autorização, isso poderia causar problemas. Assim que confirmou a identidade de Ayami e que não havia cúmplices por perto, ele simplesmente a trancou sem fazer mais perguntas. Mas Yami não tinha essas preocupações. Não era que ele não planejasse entregá-la a Hiruzen, mas ele queria manter uma reserva para a raiz. Meia hora depois, Yamanaka Ryu reapareceu segurando um pequeno livreto. Mestre, todas as informações estão registradas aqui. Yami pegou o livro e começou a folheá-lo. O verdadeiro nome de Ayami era Matsumoto Jiku. Yami ficou surpreso por um momento, mas felizmente havia uma diferença de personalidade, então ele não precisou se preocupar em ser esfaqueado por Shinso. Matsumoto Jiku era natural de Kerigakuri, no País da Água. Embora não tivesse talento para se tornar uma ninja, sua aparência marcante fez com que fosse recrutada pelo Departamento de Inteligência da Névoa. Seu papel era semelhante ao de um ponto de transferência. Ela não era responsável por nenhuma missão em si, apenas por receber mensagens codificadas no código de Kirigakuri e encaminhá-las a seus superiores. Assim, ela permanecia relativamente segura. Ela havia estado estacionada na Terra do Fogo por vários anos, mudando-se frequentemente. Há cerca de 6 meses ela foi de fato vendida por um mercador. Mas toda a situação havia sido arquitetada por Kirigakuri para permitir que ela recebesse informações de Sunagakuri com mais facilidade. Depois que Yami terminou de ler o histórico dela, ele continuou folheando as informações. Grande parte delas estava desatualizada, então ele apenas passou os olhos por essas partes. A maior parte do que restou estava relacionada a Sunagakuri e aparentemente era irrelevante para ele. Até chegar à última página, a mão de Yami parou. Os ninjas da areia pretendem se reconciliar com nossa vila e oferecer concessões. Sua demonstração de sinceridade será apresentada no Grande Cânion da Terra da Água no dia 15 do próximo mês. Uma memória há muito enterrada ressurgiu de repente. Embora a maior parte da história deste mundo se concentrasse em Konoha, ainda havia descrições de ninjas de outras vilas, e alguns deles deixaram fortes impressões em Yami. Uma delas era provavelmente a própria sinceridade, a qual Sunagakuri se referia. Portadora da Kekkei Genkai Liberação de Queimadura Pakura. Capítulo 38. Pakura, a heroína de guerra de Sunagakuri. Ela fez contribuições extraordinárias para a vila durante a Terceira Grande Guerra Ninja. Sua reputação em Sunagakuri só perde para a do 4º Kazekage. Ela também é uma Kunoichi formidável, de nível Kage. Bem, seria mais preciso dizer que ela é uma Jounin de elite. Afinal, sua classificação como nível Kage se baseia puramente no poder destrutivo devastador de seu estilo incendiário. Em outras áreas, Pakura está apenas no mesmo nível de um Jounin de elite padrão. Mesmo assim, não importa em qual vila ela esteja, ela seria considerada um recurso inestimável, alguém com o peso de um Kage. Não existem muitas pessoas como ela no mundo ninja, mas infelizmente, existem muitos pensadores distorcidos. Não apenas em Konoha, outras aldeias não são diferentes. Sunagakuri estava completamente desgastada pela guerra prolongada, e o Daimyo estava cortando gastos reduzindo o número de ninjas e missões.
Para se reconciliar com Kirigakuri e concentrar-se na ameaça de Vagakuri, a vida de Pakura representava a sinceridade que eles ofereciam. Oficialmente, ela foi enviada em uma missão confidencial. Na realidade, ela foi traída para Kirigakuri e morta, com as costas crivadas de kunais e shurikens. Que pena, pois as costas eram perfeitas. Não, que desperdício de um ninja tão poderoso. Um pensamento surgiu na mente de Yami. Agora que ele sabia a hora e o local da missão, será que ele conseguiria interceptá-la? Seria difícil, mas havia margem de manobra. A raiz tinha recursos mais do que suficientes para fazer isso acontecer. Seiji Ryu, vocês conseguem alterar a memória de Matsumoto Jiku? Perguntou Yami de repente. Yamanaka Ryu ficou momentaneamente atônito, mas logo baixou a cabeça e respondeu, sim, ela é apenas uma civil, então não será difícil. E se escondêssemos isso do Yamanaka Inoishi? Yami olhou para ele. Isso. Yamanaka Ryu parecia preocupado. O chefe do clã Inoishi é o especialista em mente mais poderoso do clã. Seu controle sobre o cérebro está muito além do meu. Seria impossível enganá-lo. Esquece. Yami acenou com a mão. Apenas apague a memória sobre a reconciliação entre Sunagakuri e Kirigakuri. Não tem problema se descobrirem que a entreguem ao velho. Enquanto a memória não for restaurada, está tudo bem. Com o apoio de Danzou, mesmo que algo fosse descoberto, não faria diferença. Não tinha nada a ver com ele, de qualquer forma. Sim. Yamanaka Ryu não perguntou mais nada e se virou para entrar na sala e apagar a memória de Matsumoto Kiku. No dia seguinte, a equipe de Zashi, tendo concluído sua missão, partiu para retornar a Konoha. Matsumoto Jiku, atordoada, estava sendo carregada por Izashi. Ela não se lembrava de nada do que havia acontecido na noite anterior, e Izashi e os outros não notaram nada de incomum. 3 dias depois, o grupo retornou à aldeia. Ao perceber o cansaço nos rostos de Yugao e Kurenai, Izashi demonstrou preocupação e disse-lhes para irem para casa descansar. Ele cuidaria do relatório da missão sozinho. Após os 3 se separarem, Izashi levou Matsumoto Jiku para a divisão de interrogatório de inteligência e, em seguida, dirigiu-se ao escritório do Okage para aguardar a convocação. No entanto, o que Izashi não sabia era que depois de os 3 se separarem, eles se reencontraram não muito longe dali, no Ishiraku Ramen. Após terminar 3 tigelas de ramen seguidas, Yami soltou um suspiro de satisfação e disse para Kurenai. Kurenai, antes que Izashi-sensei chegue em casa, vá até o clã Hyuga e conte ao chefe do clã tudo sobre seus feitos gloriosos. Kurenai virou a cabeça surpresa. Você não prometeu ao Izashi-sensei que não contaria ao chefe do clã sobre isso? Sim, eu disse isso. Yami estufou o peito, com ar de superioridade. Mas eu não disse que iria. Eu pedi para você ir. Tosse. Yugao, que estava tomando chá, engasgou-se com ele, olhando para Yami incrédulo. Será que as crianças de hoje em dia não são muito espertas? Kurenai era do tipo que adorava drama e caos. Ela provocou. Isso é um grande risco. A menos que você me chame de Onei-san, eu não vou te ajudar com algo tão ruim. Kurenai Onei-san. Yami imediatamente agiu de forma fofa, fazendo Kurenai cair na gargalhada. Vamos, se esperarmos mais, o professor Izashi pode voltar. Kurenai saiu rapidamente após jogar o dinheiro na mesa. Yugao lamentou silenciosamente a morte de Izashi por 2 segundos, mas não sentiu nem um pouco de culpa. Ela também acreditava que Izashi precisava de um pouco de punição, mesmo que ele já fosse um homem de meia idade sem esperança. E se ele tivesse levado o pequeno Yami para o mau caminho? Em outro lugar, Izashi, alheio à armadilha que lhe haviam preparado, estava sentado do lado de fora do escritório do Okage havia cerca de meia hora quando um Jounin do clã Nara saiu. Shikaya. Ah, Izashi. Acabou de voltar de uma missão? Sim, estou aqui para prestar contas ao Okage. Haha, eu também. Vamos tomar um drink qualquer dia desses? Tenho estado a liderar uma equipa recentemente, por isso tenho algum tempo livre. Entrarei em contato consigo. Certo, até mais. Após algumas gentilezas trocadas, Nara Shikaya saiu. Logo em seguida, a voz de Hiruzen veio de dentro do escritório. Dessa vez, os outros 2 anciãos não estavam presentes. Apenas Hiruzen e um homem alto de cabelos brancos e com o rosto pintado de vermelho vivo estavam na sala. Izashi curvou-se respeitosamente. Okage-sama, Jiraiya-sama. Jiraiya riu gostosamente, caminhou até ele e passou o braço em volta dos ombros de Izashi. Izashi, nos conhecemos há séculos, não há necessidade de tanta formalidade. Izashi também sorriu. Estou genuinamente feliz em ver Jiraiya-sama novamente. Durante as guerras no País do Fogo e no País do Vento, Jiraiya serviu como comandante da linha de frente. Eles se conheciam bastante daquela época. Vamos conversar mais tarde, depois que terminarmos o trabalho. Hiruzen disse calmamente com um cachimbo na boca, soltando uma lenta baforada de fumaça. Conte-me os detalhes desta missão. Como as crianças se saíram? Assim que o grupo de Yami retornou à vila, a Anbu já havia informado Sarutobi e Hiruzen. Jiraiya também fora especialmente convocado para ouvir. Bem, aconteceu assim. Izashi começou seu relato. Capítulo 39. A mente de Izashi estava tão clara quanto um espelho. Ele compreendia perfeitamente que, embora Hiruzen tivesse perguntado sobre a apresentação das crianças, seu foco real estava em apenas uma pessoa. Assim, Izashi relatou toda a missão fora da vila quase inteiramente da perspectiva de Shimura Yami. Hiruzen ouviu atentamente sem interromper nenhum momento do relato de Izashi. Hiruzen só se pronunciou depois que Izashi falou sobre as ações de Yami durante a missão de assassinato. O que aquele velho Danzou costuma ensinar? Uma criança de 7 anos que pensa em matar todos para silenciá-los a qualquer momento. Como pode ter uma intenção assassina tão intensa?
Jiraiya disse categoricamente, se estiver relacionado a Danzou, até as coisas mais absurdas se tornam normais, não é? Hisashi baixou a cabeça e não se atreveu a falar. As palavras deles entraram por um ouvido e saíram pelo outro. Os dois grandes nomes podiam falar casualmente sobre Danzou, mas ele, como membro de um ramo menor do clã Hyuga, não tinha nem as qualificações nem a coragem para comentar. Hisashi, vá em frente. O julgamento estratégico de Yami aliviou um pouco as preocupações de Hiruzen. Mostrou que o garoto ainda podia ser guiado, então ele não estava excessivamente preocupado. Hisashi prosseguiu com seu relatório. Inicialmente ele havia considerado ocultar algumas partes, mas, temendo que isso viesse à tona mais tarde, optou por revelar seu passado sombrio e a história completa de como Yami identificou o espião. Naquele momento, tanto Hiruzen quanto Jiraiya ficaram sem saber como reagir. Não acredito. Ele realmente fez isso? Ele usou esse método para identificar um espião? Jiraiya se orgulhava de sua familiaridade com as mulheres, tendo estado em um mar de flores e tocado cada pétala, mas nunca havia pensado em associar o ambiente de um lugar à qualidade das mulheres. Aquelas palavras abriram uma nova porta para ele. Verdadeiramente maravilhoso. Após um longo silêncio, a atmosfera constrangedora finalmente foi quebrada. Hiruzen franziu a testa e falou em tom sério. Hisashi, você é um jounin experiente. Como pôde cometer um erro tão amador? Não vou puni-lo desta vez, mas que não haja uma próxima vez. Sim, serei mais cuidadoso, respondeu Hisashi, com a testa úmida de suor. Hahaha, velhote, não seja tão tenso. Jiraiya riu gostosamente e deu um tapinha reconfortante no ombro de Hisashi, acrescentando com uma piscadela. Não leve isso tão a sério, Hisashi. Você só cometeu o tipo de erro que qualquer um poderia cometer. Se a beleza é a sua fraqueza, então vamos encará-la de frente esta noite. Não podemos ter essas vulnerabilidades durante as missões. Ao ouvir isso, Hisashi ficou realmente comovido. O que Jiraiya disse fez sentido. Um homem de verdade deve confrontar suas fraquezas. Uma vez que ele se torne completamente insensível à beleza, não se tornaria invencível? Que absurdo! Hiruzen repreendeu Jiraiya. Se você levar Hisashi para o mau caminho, não venha me procurar quando ele vier atrás de você em busca de respostas. Depois disso, sua expressão suavizou um pouco e ele disse a Hisashi, pode ir. Vou ficar de olho no estado psicológico de Yami para que ele não se desvie do caminho certo. Sim, Okage-sama. Hisashi se virou e saiu do escritório do Okage com um suspiro de alívio, fechando a porta cuidadosamente atrás de si. Ao fechar a porta, ele viu Jiraiya piscando para ele repetidamente. Com o entendimento tácito compartilhado pelos homens, Hisashi captou imediatamente a mensagem e assentiu solenemente. Zona de prostituição. 22 horas hoje. Dentro do escritório, Hiruzen ainda fumava seu cachimbo. Ele não falou imediatamente, apenas terminou o último pedaço de tabaco antes de perguntar. Jiraiya, o que você acha? Como assim, o que eu acho? Jiraiya tentou fingir ignorância, mas Hiruzen o trouxera ali especificamente por sua perspicácia em relação às pessoas, não havia como ele o deixar escapar dessa. Não se faça de desentendido. Se você não me der sua opinião, vou designar o Shinozuki para te seguir todos os dias. Esqueça chegar perto da zona de prostituição. Você é muito cruel, velho. O rosto de Jiraiya se contorceu instantaneamente, e ele desabou no sofá. Hiruzen soltou um longo suspiro e disse com seriedade, Jiraiya, eu não quero ver ninguém trilhar o mesmo caminho que Danzou, ou Orochimaru. Ao ouvir o nome de seu velho amigo, Jiraiya silenciou. Sua habitual atitude despreocupada desapareceu, substituída por seriedade. Meu velho, eu ainda não vi esse garoto pessoalmente, então não posso julgá-lo. Isso não seria justo, nem para ele nem para a aldeia. Ele acariciou o braço do sofá e falou em voz baixa, mas a julgar pelo que Hisashi relatou, o talento daquele garoto é inegável. Ele supera Kakashi, e nem mesmo Minato era tão impressionante na idade dele. A menção de seu antigo discípulo fez com que uma sombra pairasse novamente sobre o coração de Jiraiya. Forçando um sorriso, ele perguntou, mas há algo de errado com o Byakugan de Hisashi? Como Yami poderia ter mais chakra do que ele? Hiruzen balançou a cabeça levemente. Shimura Arashi não é nada de especial, mas sua esposa, Shimura Saki, já teve outro nome, Senju Saki. Clã Senju. Jiraiya ficou surpreso. Como não se dava bem com Danzou, sabia pouco sobre a família Shimura e desconhecia esse fato. Você quer dizer que ele despertou a linhagem sanguínea Senju? Essa é a única explicação. Sarutobi Hiruzen encheu seu cachimbo novamente e o acendeu. Eu suspeitava disso desde o duelo dele com Uchiha Itachi. Seu notável controle de chakra e transformação da natureza são características do clã Senju. Depois de ouvir o relatório de Hisashi, estou quase certo. Shimura Yami despertou a linhagem sanguínea Senju, e não é uma linhagem fraca. Mais um momento de silêncio. Então Jiraiya se levantou lentamente e de repente riu. Hahaha. Então é por isso que você estava tão preocupado, velho. Mas não é nada demais. A linhagem Senju não é a mesma coisa que a liberação de madeira. Deixa eu mesmo ir conhecer o garoto e ver que tipo de pessoa ele é. Ao dizer isso, ele já havia subido no parapeito da janela do escritório. Se possível, espero que considere aceitá-lo como aluno, disse Hiruzen seriamente. Há muito poucos em Konoha que podem se opor à escuridão de Danzou. Você é a melhor escolha. Não tenho planos de aceitar um discípulo por enquanto. Jiraiya já havia saltado pela janela, e sua voz entrou levada pela brisa. Capítulo 40.
No dia seguinte, Yami e os outros dois se reuniram sob o prédio do Hokage como de costume, mas em vez de Ezashi, foram recebidos por um mensageiro enviado em seu nome. Aparentemente Ezashi havia chegado em casa muito tarde na noite anterior, tropeçou em uma pedra e quebrou a perna. Como resultado, sua equipe recebeu uma folga de 7 dias e os membros ficaram livres para agir como bem entendessem. Eles podiam aceitar missões ou treinar por conta própria. Após entregar a mensagem, os ninjas do clã Hyuga partiram, deixando os três olhando um para o outro incrédulos. Tropeçou numa pedra? Só um idiota acreditaria nisso. Parece que o chefe do clã Hyuga foi bem implacável ontem à noite e suspirou Yami com um tom de adulta, o que fez as duas garotas rirem. Então, o que fazemos agora? Perguntou Kurenai. Aceitamos uma missão? Yami balançou a cabeça. Missões de nível baixo são chatas, e missões avançadas exigem a assinatura do Jounin Leader. Vamos pular as missões enquanto Ezashi-sensei estiver descansando. Claro, se algum de vocês estiver com pouco dinheiro, fique à vontade. Yami não aceitava missões para se escravizar, ele buscava títulos. Se houvesse uma oportunidade para relaxar, ele a aproveitaria de bom grado. Por favor, eu sou uma senhorita rica, resmungou Kurenai, orgulhosa, enquanto Yugal sorria discretamente, também claramente sem problemas financeiros. Qualquer pessoa com sobrenome neste mundo caótico dos ninjas provavelmente vinha de uma família com alguma riqueza. Vamos tomar café da manhã primeiro, disse Kurenai, esfregando a barriga. Eu estava contando com o professor Ezashi para nos oferecer uma refeição farta hoje, mas parece que isso não vai acontecer. Vamos por minha conta, vamos comer dango. Como alguém estava oferecendo tratamento, nem Yami nem Yugal apresentaram objeções. Os três chegaram à loja de dango, que por acaso pertencia à família de um dos colegas de classe de Yami. Como era de manhã, não havia muitos clientes. Apenas uma mulher estava sentada no balcão, devorando mais de 10 espetos de dango. Ao ver a figura familiar, Kurenai piscou surpresa e então exclamou alegremente, Anko? Mitarashi Anko se virou instintivamente ao ouvir seu nome e sorriu. Kurenai? Você também veio comer dango? Uzuki Yugal? Anko-senpai. Yugal a cumprimentou educadamente. Kurenai e Anko eram 2 séries acima de Yugal na academia, então já haviam se conhecido antes. Quando os três se sentaram ao lado de Anko, ela percebeu Yami seguindo-os e brincou. O que é isso? Cuidar de crianças? Não fale bobagens. Yami é nosso companheiro de equipe, disse Kurenai, revirando os olhos. Você acabou de voltar de fora? Não sabe sobre o gênio que superou o clã Uchiha? Anko pescou e respondeu casualmente. Acabei de sair do departamento de interrogatório. Não consegui obter nenhuma informação de dentro da vila. É normal que eu não tenha ouvido nada, certo? Kurenai ficou em silêncio. Ela sabia o motivo pelo qual Anko estava sendo investigada, simplesmente por ser aluna de Orochimaru. Após a deserção de Orochimaru, todos os seus antigos subordinados foram implicados, especialmente Anko, sua única discípula viva. Tudo ficará bem daqui para frente? Perguntou Kurenai suavemente. Quem sabe? Anko sorriu indiferentemente e enfiou 3 dangos na boca de uma vez. Suas bochechas inflaram como as de um esquilo enquanto ela murmurava. De qualquer forma, não posso aceitar nenhuma missão pelos próximos 6 meses. Estou presa fazendo trabalho administrativo. Não é tão ruim assim, disse Kurenai, tentando confortá-la. Pelo menos você não foi presa. O terceiro Hokage não a acusaria injustamente. Esqueça isso. Anko balançou a cabeça e se virou para Yami com interesse. Você disse que esse garoto é um gênio, muito além dos Uchiha. Qual é a história? Kurenai explicou tudo para ela, incluindo a história de como ela e Yugal perderam para Yami na avaliação do esquadrão. Anko escutou atentamente surpresa, e então se virou para Yami com um olhar curioso. Pirralho, você é muito bom. Quer treinar comigo algum dia? Yami, que estava comendo dango, revirou os olhos, largou o espeto e invocou a espada Kusanagi de seu pergaminho de armazenamento, batendo-a com força na mesa. Se você me chamar de pirralho de novo, vou mandar te exilar e te colocar na lista de ninjas renegados. O sorriso de Anko congelou. A espada Kusanagi? Por que você tem a espada Kusanagi? Obviamente, seu mestre Orochimaru me deu isso, disse Yami sem sequer levantar os olhos. Com ciúmes? Ele nem te levou com ele quando desertou. Parece que você não significava muito para ele como discípulo. O que você acabou de dizer? Anko levantou-se de repente furiosa, assustando o dono da loja que estava no fundo. O anfitrião formou um vínculo hostil com Mitarashi Anko. Recompensa, chakra do atributo fogo excelente. Kurenai a conteve rapidamente. Anko, Yami é só uma criança. Não o leve a sério. Crianças dizem qualquer coisa, e o rosto dele também é inocente. Se o conselheiro Danzou descobrir que você intimidou o neto dele, você pode acabar de volta no departamento de interrogatório antes do anoitecer. O nome de Danzou ainda tinha peso. Tanto entre forasteiros quanto entre aldeões, o sentimento em relação a ele era o mesmo. Fique bem longe. Anko respirou fundo e se acalmou. Não adiantava discutir com uma pirralha mimada. Ela lançou um olhar feroz para Yami e mostrou a língua dramaticamente só para assustá-lo. Era tão infantil que ela bem que poderia ser uma criança. Kurenai, esqueça esse garotinho. Vamos beber hoje à noite. O grupo se dispersou rapidamente. Kurenai foi arrastada por Anko para fazer compras, e Yugal voltou para casa para praticar esgrima. Yami estava a caminho de casa quando chamou a Burami Seiji para perto de si. Vá dizer ao dono da loja de dango que de agora em diante, todos os dangos da Mitarashi Anko são por conta da casa. Ela pode comer o quanto quiser. Não importa qual cupom, desconto ou desculpa de loteria ela use, contanto que saia satisfeita, designarei um Jounin como tutor de seu filhinho gordinho. Havia um número limitado de Jounin em Konoha. A maioria dos ninjas civis tinha que se contentar com instrutores Chunin após a formatura. Embora Burami Seiji não entendesse a intenção de Yami, sabia que era melhor não perguntar. Desapareceu silenciosamente na multidão para cumprir a ordem. Yami zombou.
Anco é? Você ousa me chamar de pirralha? Vou te engordar décadas antes do previsto. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.